sejam muito bem-vindas ao nosso Confraria de Mulheres, esse ambiente virtual onde nós nos encontramos todas as semanas para aprendermos com as mulheres da Bíblia. Aprendermos com seus erros, aprendermos com seus acertos, e a gente sabe que Deus ministra ao nosso coração através da sua bendita palavra e através do exemplo dessas mulheres. E hoje eu quero trazer para vocês aqui o exemplo de Priscila. Sim, Priscila, esposa de Áquila. Abra sua Bíblia comigo em Atos 18 e nós vamos ler o capítulo 18, os primeiros versos, os versos 1 a 3. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Gente, todas as vezes que a Bíblia cita Áquila e Priscila, eu acho lindo que eles sejam citados juntos. Passa para a gente uma ideia de cumplicidade, de parceria, de os dois trilhando a mesma jornada. Sempre fala Áquila e Priscila, Áquila e Priscila, Áquila e Priscila. Hoje se fala muito como atributo de qualidade, né? O casal não fazer as coisas juntos, não. Viva a sua vida, você não é um reflexo do outro, você não é um espelho do outro. Cada um tem que ter sua vida, seu caminho, sua jornada, mesmo sendo casados. Isso é uma verdade parcial, porque quando nós nos casamos para estar juntos, para caminhar junto, para trilhar uma jornada. Por isso que é muito importante, no período do namoro, a gente conversar sobre tudo, a gente entender os sonhos, os projetos, os planos, a jornada que o outro deseja trilhar, porque isso pode representar um grande problema lá na frente. Em contrapartida, nós conhecemos casais que não podem fazer nada juntos, porque senão vivem em pé de guerra. Então, eles têm que ter uma vida separadamente. Infelizmente, essa pandemia revelou muitos desses casos, onde pessoas são casadas, dividem o mesmo teto, são pais dos mesmos filhos, mas não toleram ficar juntos. E aí é tempo da gente questionar uma série de coisas. Qual é a motivação desse casamento? Qual é a motivação de se casar, de passar o tempo juntos, né? Não estou dizendo, gente, que o ideal de casamento é você fazer tudo junto, não ter uma vida pessoal, não ter projetos pessoais. Não me entenda mal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a parceria cultivada é muito interessante. E aqui a gente vê essa característica de Priscila. Ela estava sempre junto com Áquila, seu marido. Os dois caminhavam juntos, faziam tudo juntos. Eles estavam na igreja em Roma, até que Cláudio, o imperador, pediu que os judeus saíssem, né, de Roma. E ali eles foram juntos. E o que diz aqui é que eles tinham a mesma profissão. Olha que interessante. Além de serem parceiros no chamado ministerial, no seguir a Jesus, no instruir os santos, eles eram também companheiros de ofício. Eles faziam tendas, assim como o apóstolo Paulo. Eu fico pensando nesse tempo aqui, gente, deles morando e trabalhando juntos. Paulo, Priscila e Áquila. Quanta troca maravilhosa, quanto aprendizado mútuo, quanto isso deve ter glorificado o nome do Senhor. E a gente vê as evidências disso nesse mesmo capítulo, no verso 18, lá no verso 23. Vai lá comigo para o verso 23. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila, olha os dois aí juntos, olha a dupla dinâmica aí de novo. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então, olha que coisa linda. Eles tinham o mesmo ofício, eles eram muito parceiros
e, consequentemente, isso gerava um serviço ao reino de Deus com essa junção, com essa integração. Gente, o nosso casamento, ele não foi criado apenas para que a gente fosse feliz. O plano de Deus, ele não visa apenas o individualismo. Embora muitas vezes a nossa fé se torne quase egoísta. A nossa fé é muitas vezes focada no nosso interesse, no nosso ganho, no nosso prazer, naquilo que Deus vai fazer para nos satisfazer, nos pedidos que Ele vai nos atender. Quando nós oramos, muitas vezes nós oramos só por nós mesmos e pela nossa família ou por amigos mais próximos. Isso vai mostrando para a gente o nosso coração individualista, tendencioso ao egoísmo. Mas quando Deus pensa no casamento e em tudo, na nossa vida, mesmo para nós que somos solteiras ou viúvas, ou divorciadas, né? Mesmo aquelas que hoje não caminham ao lado de um parceiro, o plano de Deus é que a nossa vida glorifique o Senhor. E isso não é diferente no casamento. O casamento foi criado para que o nome de Deus fosse glorificado, para que pessoas fossem curadas, para que esperança fosse estendida, para que ensino fosse aplicado. E a gente vê claramente esse casal precioso aqui vivendo isso. Priscila está ao lado de Áquila. É tão interessante que tem hora que aparece o nome de Áquila primeiro, depois aparece o nome de Priscila primeiro. Quer dizer, não é uma disputa de poder. Os dois estão juntos. Priscila é companheira de Áquila. Priscila trabalha junto com Áquila fazendo tendas. Priscila auxilia Áquila e caminha ao lado de Áquila, ajudando Apolo a conhecer as questões mais profundas da fé e não apenas as coisas mais imediatas, mais superficiais, embora na fé eu acho que não há superficialidade, né, gente? É tão linda a mensagem de João Batista, o arrependimento. Mas ali Paulo, ele trazia uma explicação mais profunda, alicerçando mesmo a fé, não em preceitos de homens, mas na promessa de Deus. E é lindo que Áquila e Priscila e Áquila adotam, né, Apolo, para instruir Apolo, educar Apolo ainda mais profundamente na palavra de Deus. Ou seja, um casamento, um casal, glorificando a Deus com seus atos. E aí eu cheguei onde eu queria chegar. Priscila estava disposta a caminhar ao lado de Áquila, produzindo junto com ele, trabalhando junto com ele, ensinando junto com ele. E hoje há tanta proposta de disputa e nem sempre nós percebemos que estamos disputando com o nosso próprio marido. Quantos casamentos já acabaram? Porque esposas começaram a medir poder. Quem ganha mais, eu posso mais, o dinheiro é meu, eu não te devo satisfação, eu ganho mais do que você. Eu não tenho que te dar satisfação, você não é meu pai. Gente, essa é uma postura tão equivocada quanto um homem violento, quanto um homem abusivo verbalmente, quiçá quanto um homem que bate na mulher. Isso não é um marido, né, gente? Um homem que bate numa mulher é um bandido e precisa ser denunciado e encaminhado a tratamento psicoterapêutico, caso seja o caso, né? A tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, para ver se ensina esse homem a ter um outro comportamento diante da vida, diante das questões do casamento. Mas o fato é que um homem que bate numa mulher já não é marido há muito tempo. Então eu quero dizer para você, o abuso do outro, o equívoco do outro, ele não pode ser respaldo para nós iniciarmos uma jornada equivocada, onde mulheres desafiam a autoridade masculina, onde mulheres batem de frente com homens, onde mulheres desautorizam o pai diante dos filhos, onde mulheres são abusivas verbalmente. E infelizmente, gente, já começaram os casos de mulheres agredindo maridos fisicamente. Pasmem. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela não protege só as mulheres, ela protege também o homem contra a violência doméstica. Aí você pensa, mas que absurdo, Helena. O homem é muito superior em força física. Como assim? Infelizmente, gente, existem mulheres que esfaqueiam maridos, mulheres que ameaçam maridos. Quando você dormir, você vai ver o que vai acontecer com você. Mulheres que batem na cara do marido, né? Maridos completamente desestruturados, enfraquecidos, uma figura masculina totalmente borrada, né?
tanto é uma figura borrada um homem violento e abusivo, quanto é borrada um homem fraco e que apanha da mulher. São distorções daquilo que Deus criou a gente para ser. E uma distorção recorrente entre as mulheres é elas começarem a crescer na carreira. E sim, não tem nenhum problema nisso. Mas a partir daí começa uma disputa de poder. E toda disputa de poder é financiada por Satanás. É um projeto da serpente desde o Éden. Então eu quero levá-las a pensar e a refletir sobre isso. Será que você tem sido uma Priscila ao lado do seu marido, do seu namorado, do seu cônjuge? Se você não é casada, será que você tem sido aquela filha parceira, aquela irmã parceira, aquela amiga parceira? Ou você entra nas disputas de poder, você ridiculariza homens, você ofende homens, você desmerece homens? Eu sei, gente, existem exemplos horrorosos por aí, eu sei, mas não generalize. Existem homens maravilhosos, homens bons, homens íntegros, homens honestos, homens que protegem, que cuidam, que promovem suas mulheres. E lembre-se, como mãe, você tem o poder dado por Deus de influenciar na transformação da próxima geração de homens. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós não combatemos violência com violência. Não combatemos desrespeito com desrespeito. Não combatemos afronta com afronta. Seja sábia e seja companheira como Priscila. Deus abençoe vocês. Agora nós vamos ter aquele momento onde a gente chama o profissional para responder a nossa pergunta. E para responder a pergunta de hoje, nós temos a nossa querida psicóloga de plantão, a Bárbara Brant. Bárbara Brant, fala para a gente. A pergunta de hoje é: quais são os sintomas da bipolaridade? Ih, babá, será que dá para explicar assim tão rápido? Fala aí. Oi, Helena, é um prazer estar com você aqui mais uma vez na Confraria de Mulheres. A pergunta de hoje é: quais são os sintomas da bipolaridade? Bom, a bipolaridade é um transtorno de humor e ela é demarcado para ser diagnosticado com pelo menos um quadro grave de depressão e um quadro grave de mania. Se não tiverem a oscilação dos dois extremos, provavelmente o diagnóstico não está correto. Uma coisa que vale a pena lembrar é que as pessoas pensam que a bipolaridade ou transtorno maníaco-depressivo, a pessoa oscila de humor em períodos curtos. Acorda bem-humorado e de noite está mal-humorado. Ou numa semana está bem, na outra está mal. Não, os períodos são longos, 3, 6 meses, tanto de depressão como de mania. Quem faz o diagnóstico é o psiquiatra e junto com um psicólogo. O psicólogo ajuda no diagnóstico, mas precisa de ter os dois quadros, tanto da depressão quanto da mania. E quadros longos, tanto na depressão quanto na mania, ok? Grande abraço, até a próxima. Obrigada, Bárbara, obrigada mesmo pela sua explicação. Eu espero, meninas, que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Agora nós vamos para aquele momento que eu gosto muito de compartilhar dicas e vivências, compartilhar também bons livros, boa literatura para abençoar você. Vamos conferir o que tem para hoje? Olá, mulheres queridas! Sejam bem-vindas a esse momento todo nosso aqui dentro do Confraria, para a gente trocar figurinha, trocar dica e informação. Acho que informação é muito bem-vinda. A gente sempre começa esse quadro com leitura de livro e eu espero que vocês estejam sendo encorajadas a realmente, gente, não ficar só na dica. Não apenas anotar os títulos dos livros, mas de fato comprar, adquirir, pegar emprestado, ler. É muito importante a gente ler para o nosso crescimento intelectual, para a gente ter uma outra perspectiva da vida e para a gente aprender muita coisa boa. Principalmente quando essas coisas boas são ministradas por mulheres extraordinárias que a gente conhece e respeita. Hoje eu tenho um livro para indicar para vocês, que é o livro da Moana Débora. A Moana Débora é uma mulher de Deus que mora fora do Brasil, ela mora nos Estados Unidos, mas que tem influenciado muitas mulheres nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Moana Débora escreveu o livro Mulheres Reconstruídas.
mulheres reconstruídas e reposicionadas ao propósito. Esse que é o subtítulo aqui pequenininho, reposicionadas ao seu propósito. Vamos lá para a contracapa? Eu sempre compartilho com vocês a contracapa. Este livro foi gerado em meio aos escombros das minhas ruínas. O que para mim parecia ser o fim, para o Abba era só o início da reconstrução que ele faria em minha vida. A partir dessas ruínas, fui reposicionada em meu propósito original. E no decorrer dessas páginas, eu rasguei meu coração e expus minhas cicatrizes. Nelas, há ferramentas essenciais para a reconstrução emocional de mulheres, seus propósitos, chamado e destino. Contém gotas de cura, graça e bálsamo que as impulsionarão ao realinhamento com seu propósito original. Trata-se de um mergulho desde as raízes da alma aos voos altos em direção ao destino que contribuirá para que assumam seu chamado. Tá aqui a dica, então, é um livro de testemunho, ela tira conclusões e ela compartilha experiências pessoais, vivências que ela teve e o aprendizado, o que Deus fez através das circunstâncias difíceis. Às vezes você está vivendo uma situação que você pensa assim, como é que pode sair coisa boa disso, Helena? Não vai sair coisa boa disso. Eu estou quase jogando a toalha, então esse livro é para você. O livro da Moana Débora, Mulheres Reconstruídas, ok? Esse livro é do Autor da Fé, é a publicadora, o Autor da Fé, mas eu acredito que se você procurar na internet, você tem acesso a ele aqui no Brasil, ok? Fica aí a minha dica de hoje. Agora eu quero compartilhar com você receita. A gente quase não vê por aqui receitas, né? Mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi a preparar há pouco tempo, que é um coringa, gente, na cozinha. São as cebolas caramelizadas. Você pode colocar num wrap, você pode colocar num hambúrguer, você pode colocar num molho especial, você pode aproveitar as cebolas caramelizadas para dar um toque especial no seu prato de todo dia. Então vamos lá? Anota os ingredientes para você preparar a sua cebola caramelizada. Anota aí. Você vai precisar de 2 cebolas cortadas em rodelas, 2 colheres de sopa de molho shoyu, 1 colher de chá de manteiga e meia colher de chá de açúcar mascavo. Fácil os ingredientes, né? Então vamos lá para o preparo? Muito bem, pessoal, já temos aqui então a cebola cortada. Ela está cortada em rodelas não tão finas, tá vendo? A rodela tem que ter mais ou menos 5 milímetros, ok? Ela não pode ser grossa demais, mas não pode ser fina demais também, ok? E o mais homogêneo possível, tá bom? O mais homogêneo possível. Já liguei a frigideira e vou colocar então aqui a colher de chá de manteiga, ok? Aí você vai deixar essa manteiga untar toda a frigideira. Aí quando ela já estiver aquecendo, né, juntinha, certifica de que ela tá untando todo o fundo da frigideira para a cebola não agarrar. E aí você coloca a cebola sem sobrepor, ou seja, não vai ficar uma rodela em cima da outra não, ok? Você vai cobrindo o fundo da frigideira, ela já começou, as rodelas já começaram a abrir, mas você vai colocar cobrindo o fundo da frigideira sem sobrepor a cebola, ok? Muito bem. Agora você vai deixar essa cebola, você vai abaixar o fogo, tá? Ó, abaixa o fogo e você vai deixar esse processo rolando aqui
até essa cebola começar a ficar transparente. Por que a gente abaixa o fogo? Porque isso queima rapidamente, né? E a gente tem que tomar esse cuidado para não deixar a cebola queimar. Se queimar, é melhor você desfazer tudo e começar o processo. Recomeçar o processo, senão ela vai ficar com sabor muito ruim, ok? Então, presta atenção nessa dica. Não dá para tirar os olhos dela, não. Aí ela começa a ficar transparente, vocês estão notando? Muito bem. Aí ela já tá bem macinha, já tá bem molinha, já tá mais transparente, tá menos branquinha. Aí a gente acrescenta o shoyu, 2 colheres de sopa de shoyu e a meia colher de açúcar mascavo. E aí você vai com fogo baixo, tá? Você vai mexendo para ela agora ir desmembrando, né? Para ela ir soltando os anéis da cebola, ao mesmo tempo que você mistura o shoyu e o açúcar mascavo, para ele ficar bem diluído. Vai ficar com um aspecto bem bacana. E agora, gente, com o fogo baixo, você vai manter o fogo baixo e você vai deixar essa cebola aqui, você vai sempre mexendo para não queimar, ok? Você deixa ela aqui mais uns 2 ou 3 minutos. Você vai percebendo no seu olho quando que ela vai estar pronta, ok? Ela fica, olha, já tá quase pronta já, tá vendo? Ela já tá quase pronta. Sempre no fogo baixo. O cuidado que você tem que tomar é não queimar, tá bom, gente? Porque se queimar um pouquinho, arruinou o sabor. Por isso que, ó, eu tô mexendo todo o tempo. E você vai deixar aqui no fogo baixo mais uns minutinhos, 2 ou 3 minutos. Se isso começar a secar, o que você vai fazer? Você vai pôr um pouquinho de água. Olha, mesmo com o fogo baixo, já começou a secar um pouquinho. Aí ficou atenta. Se precisar, eu vou acrescentar um pouquinho só de água, ó. Vou pingando aos poucos, ó. Só para permitir que ela fique mais cozidinha, sem queimar. Deixo assim por mais uns 2 minutinhos, tá bom? Pronto, pessoal. Nossa cebola caramelizada já tá pronta. Desligo o fogo. E aí você pode usar essa cebola para dar aquele toque no seu prato do dia a dia, no seu filé mignon, no hambúrguer. Eu uso para colocar no wrap. E tá aí um toque agridoce no seu prato, delicioso. Não tem mistério nenhum. A quantidade de manteiga e de açúcar, vocês perceberam? 1 colher de chá de manteiga e meia colher de chá de açúcar mascavo. Então, não é uma receita que agride a sua saúde e cria aí esse molhinho maravilhoso que tira o prato do dia a dia, do lugar comum e dá um sabor a mais aí para a alegria da família. O paladar agradece. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e que o programa de hoje tenha abençoado o seu coração. Eu quero que você saiba, tudo que é pensado, tudo que é falado aqui, o nosso objetivo principal é despertar você, encorajar você e conduzir você à busca de transformação que só Deus pode promover no nosso coração. E a gente também quer trazer com esses profissionais maravilhosos que assistem a gente aqui, informação e dica para tornar a sua vida mais bonita, mais leve, sua casa mais cheirosa, mais organizada, trazendo assim menos estresse para o seu dia a dia. A gente se encontra no próximo Confraria, se Deus quiser. Até lá!
Aleluia, João Lúcio. Agora você vai poder dormir, João Lúcio, em paz.